Boa tarde. Vamos começar com uma oração? Vamos colocar em pé? Vamos pedir a presença do Senhor. Pai bondoso, iniciamos essa classe e pedimos que a Tua presença seja constante. Seja o nosso professor, nosso guia, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Que bom que você veio. Os fiéis estudantes aí. Nós vamos agora fazer um pouco de uma recapitulação para a gente lembrar. Estamos agora no capítulo 6. Estudamos o capítulo 4 e 5 e vimos algumas coisas importantes nesse capítulo. Então vamos lá. O capítulo 4. Agora João está tendo uma visão e essa visão está acontecendo aonde? Aonde? No céu. Ok. E nós temos aqui, é bem parecido os dois capítulos, porém tem algumas diferenças. Nos dois estão havendo adoração, está tendo uma adoração. No capítulo 4, o digno de louvor aqui, quem que é? Deus Pai. Só que interessante, quem está junto do trono também? Os 7 Espíritos, tá? Então nós acreditamos que é uma figura do Espírito Santo, que está aqui. Acontece o seguinte, Deus é digno de ser honrado e adorado nesse capítulo, tem um motivo. Qual é o motivo? Porque Ele é o quê? Criador, certo? Ele é Criador. Ele é Criador. No capítulo 5, aparece em cena agora o leão da tribo de Judá, que é o único digno de tomar o livro, lembra? O livro selado, e de sentar no trono. E agora então Jesus, ele é exaltado, adorado. E por que ele é digno de toda honra e louvor? Porque ele é o nosso Redentor. Redentor. Então aqui está ligado à redenção. E nesse momento que o Cordeiro toma redenção. E nesse momento que o Cordeiro toma o livro e começa a abrir os selos, nós, como nós lemos e estudamos no estudo passado, foi o momento que aconteceu algo na terra. O que foi? O derramamento do Espírito Santo. Então nesse momento, no capítulo 5, o Espírito Santo é enviado a toda a terra. Ok? E olha que paralelo lindo. Em Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, você vai encontrar lá um motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus. O motivo é: Deus é Criador. E ali aparece a lei de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 5, também aparece a lei de Deus. E lá dá um motivo porque nós temos que adorar e ser fiel aos mandamentos de Deus. Porque Deus é o quê? Redentor. É muito, muito interessante esse paralelo que existe. Então vocês percebem que nós estamos aqui avançando. Aparece adoração a Deus no capítulo 4, logo em seguida aparece adoração a Jesus. E nesse momento ele é entronizado, ele é exaltado no céu. Então o que acontece no céu tem efeitos na terra. E agora nós vamos ver o que Jesus faz, que agora é o capítulo 6. O que Jesus faz? Quando ele arranca os selos, o que acontece na terra. Esse é o nosso estudo de hoje. Ok? Então perceba, nós temos uma data para iniciar a abertura dos selos. Qual seria a data para a abertura dos selos? Em que ano acontece o Pentecostes? Qual ano? 31, tá? 31 depois de Cristo. É o tempo que nós temos no início da abertura dos selos. Algumas pessoas traduzem ou entendem que esse livro, ele é o livro do juízo. Então eles começam a colocar a abertura dos selos a partir do momento do início do juízo. Qual é a data? Alguns interpretam dessa maneira, que esses abertura dos selos são o início de algum juízo, do juízo de Deus. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que a abertura dos selos, ela inicia no ano 31. E nós vamos ver isso agora, ok? Então vá para Apocalipse capítulo 6, versinho 1. E vamos ler o capítulo aí.
Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o que, gente? Um arco. Ele foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Esse aí é o primeiro cavalo. O segundo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser dizendo, vem. E saiu outro cavalo, agora um vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. E então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz em meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio de feras da terra. O 5º selo já é diferente, aí para frente não é mais um cavaleiro, não aparece um cavalo. Vamos ler. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e os rocheiros, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Agora o capítulo 7 que entra aí é como se fosse um parênteses, porque é feita uma pergunta. Qual a pergunta aí? Quem pode se manter em pé diante da ira do Cordeiro? Então o capítulo 7 é como se fosse abre-se um parênteses e começa a explicar quem que pode estar em pé diante da ira do Cordeiro. E o 7º selo só vai aparecer agora no capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E termina então aqui a abertura dos selos. Existem muitos mitos dentro desse capítulo, desse tema dos 7 selos, e várias interpretações. Eu talvez vou falar uma para vocês, talvez seja novidade para vocês, para muitos que estão aqui há muito tempo na igreja, como o Sérgio, o Esther, Maquena, né, o Adenilson, não sei se já ouviu. Nós temos uma interpretação tradicional dos selos, mas hoje eu quero quebrar esse paradigma, tá? Vou apresentar uma nova. Não é heresia, tá bom, gente? É algo fundamentado na Bíblia. Mas vamos entender melhor. Voltemos então para o primeiro selo. Então, nosso contexto, o pano de fundo das aberturas dos selos, é o momento em que em Cristo acontece o que? Ele no céu? Ele é entronizado. É quando ele recebe toda a autoridade no céu e na terra, tá certo?
Esse é o contexto para nós, quando Cristo ele é entronizado no céu. Vamos para algumas semelhanças que existem nos selos e nos evangelhos. Olha só que interessante. Alguém pode achar para mim Mateus capítulo 24, verso 14? Só levanta a mão, só me ajuda. Mateus 24, 14. Quem? Esther? Marcos 13, 10. Quem pode achar para mim? Aqui, a Paulo. No capítulo 6, verso 2, diz que esse cavaleiro branco, ele recebe uma coroa de vitória e ele sai vencendo para vencer, ou para conquistando e para conquistar. Mas nos evangelhos nós vamos encontrar alguma coisa, algo que sai para conquistar. O que diz para nós, o Esther? Mateus 24, 14 diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ok, está dizendo que o evangelho avançaria, conquistaria território, então depois viria o quê? O que diz aí Paulo em Marcos? Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então vejamos que o evangelho avançaria em todas as nações. No capítulo 6 de Apocalipse, no segundo selo, diz que ali fala sobre guerras. Em Mateus 24, dos 6 ao 7, no sermão escatológico de Jesus, o que Jesus fala que haveria? Guerras, isso mesmo. Nós temos lá em Mateus capítulo 24, do verso 6 e 7. Ali fala que haveria nação contra nação e guerras. Você vai encontrar também isso em Marcos capítulo 13, fala de guerras. Lucas capítulo 21 vai falar também que haveria guerras. No capítulo 6, no terceiro selo, fala de uma fome, que haveria fome, né? Isso você vai encontrar no capítulo 6, no terceiro selo fala de uma fome. Se você for em Mateus 24, verso 7, Jesus fala que haveria o quê? Fome. Mesma coisa você vai encontrar no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. No quarto selo vai falar sobre perseguição. Isso está no capítulo 6 de Apocalipse, do 9 ao 11. Fala sobre perseguição. Nos evangelhos, no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala que haveria o quê? Perseguição. Outra coisa, nós lemos aqui no quinto selo, no sexto selo, fala de sinais no céu. Em Mateus 24, Jesus fala que antes da volta de Jesus haveria o quê? Sinais no céu. Isso. No capítulo 6, do 15 ao 17, fala de uma perseguição, tribulação. Em Mateus 24 também diz que haveria uma grande tribulação. E no capítulo 6, verso 7, fala da volta de Jesus. Em Mateus 24 também. Para interpretar o Apocalipse, a primeira regra é voltar à própria Bíblia para tentar encontrar correspondentes, certo? Quando você vai no sermão escatológico de Jesus, é impressionante o paralelo que existe entre as aberturas dos selos e o que ele pronunciou que aconteceria, ok? Deu para entender isso? O que você vai encontrar nas aberturas dos selos, você já encontrou onde? Nos evangelhos. Há um paralelo muito claro. Só que tem pessoas, quando interpretam esse texto, eles acabam fugindo um pouquinho da Bíblia. Então eles começam a inserir algumas ideias, e a gente vai discutir essas ideias agora, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então a primeira regra para interpretar o Apocalipse é deixar que a própria Bíblia dê a resposta. Quando nós não encontramos na Bíblia um significado claro, nós usamos um contexto histórico e cultural. Mas no caso nós temos muita coisas na Bíblia que falam sobre esses cavaleiros. Quer ver? No livro de Abacuque, abram lá, Abacuque, no capítulo 3, do 8 ao 13. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado no que, gente?
nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o que, gente? O teu arco, e farta está as tuas aljavas de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol, a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu saís para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre todo o fundamento. Aqui tem uma figura que Deus galopa com o seu cavalo para trazer o que? Juízo, justiça, tá certo? Então é uma referência, quando João fala desses cavaleiros, na cabeça do povo hebreu, trazer justiça sobre o seu povo, ok? Então realmente os selos, eles são o início do juízo de Deus sobre a terra. Por isso que a figura do cavalo. O que eu quero propor para vocês é o seguinte: nós precisamos seguir uma coerência de interpretação. Nos 4 primeiros selos, nós encontramos uma figura comum. Qual é a figura? Cavalo, ok? Então eu entendo assim, como alguns teólogos, são cavalos, que dentro desse contexto aqui, cavalos, os 4 primeiros selos, eles têm algo em comum, diferente do 5º, do 6º e do 7º selo. Então o princípio que nós usarmos para o primeiro cavalo, ele também vai se repetir ao longo dos outros. Estão entendendo? Eu não posso aplicar ao cavalo uma coisa totalmente desligada da outra, desligado desse, desligado desse. Não. As figuras aqui são apresentadas como cavalos, como Deus trazendo justiça. Mas justiça por quê? Para quê? É isso que nós vamos tentar responder. Bom? Vamos lá. Primeira interpretação mais divulgada aí sobre o que seria o cavalo branco. Muitos acreditam que esse cavalo branco é o anticristo. O anticristo. Por que o anticristo? Eles dizem que esse anticristo, quando Jesus abre o primeiro selo, é que Jesus está dando a oportunidade para o anticristo sair para enganar as nações e fazer a sua conquista. É como se Deus permitisse que o engano seja levado ao mundo. A base que eles encontram é que no livro de Tessalonicenses diz o seguinte: que Deus permite a mentira para que o povo acredite na mentira. Tem pessoas que gostam da mentira, e Deus permite que as pessoas escolham aquilo que eles querem. Mas por que esse cavalo branco não pode ser o anticristo? O que nós responderíamos para essas pessoas que acreditam que seria o anticristo? Quem teria uma sugestão? Por que não pode ser o anticristo? Não é o momento, mas eles podem dizer que está nos últimos dias. Olhando para o texto, gente, Apocalipse capítulo 6, do que nós já estudamos, dos nossos contextos bíblicos, né? Olhando para o capítulo 6, por que não seria o anticristo? Ele de pureza, não é? Opa, parabéns. Então nós temos um ponto aqui para considerar. Ele é branco, vestiduras branco, né? O branco representa o que? Pureza. Nunca engano, gente. E o anticristo, ele vem para estar no lugar de Cristo ou contra Cristo, né? Pureza. Branco na Bíblia representa pureza, santidade. Que mais? Por que não pode ser? A Esther falou diz que ele é uma coroa de vitória. Você assistiu o vídeo, né? Então você está à frente aí. A coroa que aparece aqui é uma coroa Estéfanos, é uma coroa de vitória. O anticristo, ele pode ter vitória, e ele terá algumas vitórias, mas não é uma vitória permanente, porque o texto diz aqui,
e saiu vencendo para o quê? Para vencer. Então é uma conquista certa. O anticristo tem sua conquista, mas tem um fim, ok? Então veja, branco só aparece na Bíblia para santos, para a divindade. Coroa de vitória é apenas para os vitoriosos. E que mais? Nós temos aqui a coroa e a questão da vitória, né? E temos também o arco, né? O arco. Interessante que aparece o arco, mas sabe o que não aparece aí? As flechas. Para que serve um arco sem flecha? Está entendendo? Então aqui não é uma conquista física ou por imposição. Bom, os argumentos contra o anticristo é isso, porque o branco é pureza, a coroa é de vitória e ele tem um arco, né? Então não é o anticristo. Não fica muito incoerente acreditar que isso aqui é o anticristo, muito isolado do contexto profético. Outros acreditam o seguinte, esse aqui é um argumento interessante. Eles dizem que é um poder militar. Alguns defendem que ele é um poder militar, porque é o seguinte: em Roma, toda vez que eles venciam uma batalha, o imperador, o general, ele entrava e passava pelo arco do triunfo. Sabe aqueles arcos de triunfo? Tem em vários lugares ali na Itália, na França. Então eles vinham montado num cavalo branco. Então alguns acreditam que esse cavalo representa um poder militar que está avançando sobre todo o mundo. Mas olha só, se nós acreditarmos que isso é um poder militar, nós saímos fora do contexto bíblico. A Bíblia não está se importando com poderes militares. Não é a ênfase da Bíblia ressaltar poderio militar. O que a Bíblia ressalta é um poder o quê? Divino. Não está preocupado com guerras mundiais e isso tudo. Então por que poder militar? Ok, poderia até dizer que mas foge do contexto bíblico. Então quando Jesus abre o primeiro selo, começa a conquista militar? De quem? Para quê? Onde? Então fica fraco diante do contexto bíblico. Então desconsideramos essa. Agora vem, gente, um que é bem usado. Diz que esse cavalo branco é nada mais, nada menos que quem? Jesus. Pode ser Jesus, sim ou não? Hernandes Dias Lopes, um grande teólogo, ele acredita que é Jesus. Por quê? Abra comigo em Apocalipse 19. E há um paralelo interessante que ele usa. No capítulo 19, verso 11, você vai encontrar ali algumas semelhanças. Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Qual era a cor do cavalo do primeiro selo? Branco, olha só. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos o que, gente? Opa, diademas. Espera aí, o que é um diadema, gente? É uma coroa. No capítulo 6, ok, nós temos um cavaleiro branco, certo? Branco. No capítulo 19, também nós temos um cavalo o quê? Branco, perfeito. Olha só que legal. Só que agora no capítulo 6 diz que ele tem uma coroa. Só que a palavra ali não é diadema, é o quê? É Estéfanos. Vamos colocar mais ou menos assim: Estéfanos. Agora no capítulo 19, Jesus tem o que na cabeça? Diadema. Por que não Estéfanos? Porque ele é um rei, rei dos reis. E diadema é uma coroa real. É um diadema. São várias diademas ali. Diadema. Olha lá. Continuando a leitura. Diademas tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo.
Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam os exércitos que há no céu, montando o que, gente? Cavalos brancos, olha só, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da boca uma arma. Qual é a arma? Espada. Enquanto no capítulo 6 tem o que na mão? Arco. E agora tem o que aqui? Espada. Aí vocês podem perguntar assim: não, mas qual a diferença? Aqui é um momento de Jesus e aqui é um outro momento de Jesus. Só que nós entramos em incoerência. Lá no céu, quem que é que abre o primeiro selo? E ele abre e ele mesmo sai galopando? Vocês estão entendendo? O Leandro Lima, um outro pastor, reverendo, ele faz essa colocação. Enquanto o Hernandes Dias Lopes acredita que Jesus Cristo é o cavaleiro do primeiro selo, o Leandro Lima, ele dá esse argumento de que Jesus está no céu tirando os selos, e então não pode ele tirar e ele mesmo ser o cavaleiro. E faz sentido, faz todo sentido no contexto escatológico. Aqui a figura de Jesus em um momento que termina toda a história, ele vem para concluir a obra. Aqui, esse cavaleiro está o quê? Começando a obra. Estão entendendo? Há uma diferença muito grande, ok? Então, gente, é bem parecido, porém, essas diferenças aqui da coroa, do arco, nos ajuda a entender que esse cavalo do cavaleiro do capítulo 6 e o do 19 são diferentes. Então não pode ser a pessoa de Jesus Cristo. Vamos continuar. Agora existe uma outra interpretação, e ela é muito usada pela igreja adventista. Vamos lá. Lembra que quando nós estudamos as 7 igrejas, eu disse para vocês que a aplicação histórica sobre as igrejas, elas representam o quê? O que elas representam? 7 grandes períodos da história, ok? Então, alguns teólogos adventistas, bem tradicionais, eles acreditam o seguinte, que as igrejas do capítulo 2 e 3, elas nada mais, nada menos são do que um paralelo dos 7 selos, do capítulo 6. Então eles dizem o seguinte, que essa igreja aqui, representada por Éfeso, que é uma igreja vitoriosa, uma igreja pura, uma igreja que começa a viver o evangelho puro, ela é representada por esse cavaleiro aqui, do primeiro selo. Só que nós temos alguns problemas contra essa interpretação, e é aqui que eu quero propor para vocês, tá? São poucos adventistas que falam sobre isso. Por que são poucos? Porque toda a igreja acredita assim. Então surge alguém falando algo diferente, as pessoas, opa, mas eu vou um pouquinho além. Por quê? O que eu tenho contra essa interpretação? Ela faz sentido? Ok, faz sentido, porque realmente o selo aqui, quando abre esse cavaleiro, ele conquista, e a igreja realmente ela conquistou. Porém nós temos um problema. A interpretação dos 7 grandes períodos da história da igreja faz sentido, né? E nós até colocamos algumas datas. Vocês lembram? Que a primeira igreja, ela se inicia ali quando? No ano 31 e vai até o ano? 100. Ok, vamos parar por aqui. Então realmente, se você for ver na história, esse primeiro período se encaixa perfeitamente com a igreja de Éfeso, uma aplicação histórica, porque era uma igreja pura, uma igreja assim, que estava vivendo as doutrinas apostólicas. Faz sentido. Então é o primeiro momento da história. Eu disse para vocês nas classes que eu acredito também que essas igrejas, elas não começam e terminam. Elas podem o quê? Continuar. Lembra? Eu falei para vocês? Então eu não estou aqui firmando datas. O perigo dessa interpretação é quando nós firmamos data. Realmente faz sentido o ano 31, mas dizer que acabou aqui, eu posso dizer que nesse momento não que acabou, mas que fez o quê? Começou um outro movimento, ok? Então perceba, esse cavaleiro aqui,
ele não tem um prazo de validade, porque o texto diz que ele saiu para quê? Para vencer e conquistar. Então, gente, se eu acreditar que é um paralelo dessa igreja, então esse cavaleiro tem um prazo de validade e ele parou de galopar. Mas interessante aqui, gente, que esses cavalos que saem, eles não param, eles saem disparados, é como se fosse uma corrida, né? E eles não param. Então o primeiro cavalo que saiu, quando Cristo abriu, ele está indo o quê? Está em percurso. Até quando? Até a volta de Jesus. Então eu vou sugerir para vocês uma interpretação aqui que eu acho muito mais coerente com o texto, ok? Então podemos entender que é um paralelo das 7 igrejas? Sim, mas é incompleto. Então, pastor, o que seria? O que seria esse cavalo? Estou sugerindo para vocês aqui, que esse cavalo, quando Cristo abre o primeiro selo, é algo que acontece na terra. Abram comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Tá. No capítulo 5, Jesus ele é entronizado. E ele toma o livro da mão de Deus, lembra? E agora ele tem toda a autoridade para abrir os selos. Só depois da entronização, da exaltação de Cristo, é que então ele abre o primeiro selo. E em Mateus 28, 18 ao 20, ali tem a primeira ordem de Jesus, porque ele tem toda a autoridade aonde? No céu e na terra. Qual é a ordem que ele dá para os discípulos? Ou seja, vamos resumir, pregar o que, gente? Pregar o Evangelho. Então a sugestão que eu estou dando para essa interpretação é que o Cordeiro, quando abre o primeiro selo, é a autorização de Cristo para que o Evangelho faça o quê? Avance. Não é à toa que quando ele é entronizado no céu, o que acontece na terra? Vamos ver isso? Abram em João capítulo 7, verso 9. Nós temos uma informação tardia aqui no livro. Olha que interessante. João escrevendo, e ele faz uma observação no livro dele. João capítulo 7, versinho 39. Diz assim: isto ele disse com respeito a quem, gente? O Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora o quê? Dado por Jesus. Por quê? Não havia sido o quê? Opa! O Espírito Santo só foi dado à terra quando Cristo foi o quê? Interessante. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, vocês sabem ali que é o momento da descida do quem? Espírito Santo. No verso 30, nós temos, no verso 30, verso 30, nós temos uma informação interessante ali. Capítulo 2, vamos ler o verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, exaltado, pois aonde, gente? Isso, à direita de Deus. Por que a direita de Deus? Lembra do trono que eu falei para vocês? Que o trono de Deus não é um trono inglês único, é como se fosse um divã. Então quando Jesus ele senta ao lado de Deus, ele toma o que ali? O livro selado. Então nesse momento que ele sentou ao lado de Deus, olha lá, diz o que? Esse Jesus, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa de quem? Derramou isto que vedes e ouvis. Então estou dizendo para você que a primeira coisa que Jesus faz no céu, depois da sua entronização, ele envia quem para a terra? O Espírito Santo. E nesse momento o Espírito Santo cai sobre os discípulos, e o Evangelho começa a galopar e conquistar as nações.
Estão entendendo? Estou dizendo para vocês que o cavalo branco, na minha interpretação e de alguns teólogos também, é o evangelho que sai para conquistar. E aqui tem uma coisa interessante. O Leandro Lima diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim que nós podemos travar o pregador. Não tem países aí que as pessoas, os missionários são proibidos. Você pode proibir, travar um pregador, mas o evangelho ninguém segura, porque ele recebeu uma coroa e ele saiu para conquistar, né? Saiu para vencer e conquistar. Se você for em Timóteo, olha que interessante, na Colossenses capítulo 1 verso 23, abram lá, Colossenses capítulo 1 versinho 23, olha o que Paulo diz na época dele: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo diz que no tempo dele, o que ele tinha feito? Levado o evangelho. E isso só foi possível depois do derramamento de quem? Do Espírito Santo. Então perceba, o céu está totalmente ligado com a terra. Quando Cristo é entronizado, exaltado no céu, ele abre o primeiro selo, o Espírito Santo desce e a pregação do evangelho começa a levar. Até quando? E este evangelho do reino será pregado a todo mundo e testemunha a todas as nações, e depois virá o quê? O fim. Então eu sugiro, e faz sentido com a interpretação, que o primeiro cavalo esteja relacionado com o evangelho. E vocês vão perceber agora que, se eu estou usando a pregação do evangelho no cavalo, no primeiro selo, o que eu preciso logicamente entender? Que o segundo cavalo está relacionado ao quê? Pregação do evangelho. Agora começa a ficar fazendo mais sentido a interpretação do segundo cavalo. Vamos para o segundo? E hoje nós vamos fazer só o primeiro e o segundo, tá? As igrejas, realmente, eu posso encaixar que aquele primeiro período é um período da igreja, entende? O selo o foco não é a igreja, o foco é o quê? Evangelho. A interpretação histórica gramatical da igreja, que entende que a igreja começou no ano 31, o primeiro período, e termina no ano 100, que depois começa a entrar perseguição, e depois a igreja começa a modificar com heresias, enfim. Então eles são categóricos em dizer: começa aqui e termina aqui. Esse é o primeiro período puro da igreja. Faz sentido? Faz sentido realmente. Porém, eu acredito que essa data a gente não pode taxar, né? Mas eu acredito que é o seguinte: aqui ele avança, daqui surge um outro e assim vai, né? Então eu estou dizendo o seguinte, que o primeiro selo não é o período da igreja, mas faz parte, porque essa igreja começa a levar o quê? O evangelho puro, entendeu? Então o primeiro movimento da igreja realmente aconteceu lá, tal, é um período da igreja, ok. Só que eu estou sugerindo que o foco dos selos não é a igreja, mas é a mensagem. Deixa eu ser mais claro. Os 4 cavaleiros, quando eu entendo que está envolvido o evangelho, você vai perceber o seguinte: o branco mostra a conquista dele. Agora o vermelho, o segundo, é uma reação contra ele. Vamos ver? Vai ficar um pouquinho mais claro. Então vamos lá, capítulo 6, do 2 ao 3. Até esqueci de dizer para vocês, né? No verso 1 do capítulo 6, diz aí que tinha um dos seres viventes com voz do quê? Trovão. Dos 4 seres viventes que nós estudamos, quem ali tem a voz de um trovão? Lembra dos 4 seres viventes? Um parecia com o quê? Leão. O outro parecia com o quê? Novilho. O outro como homem. E o quarto como águia. Dos 4 seres viventes, quem teria uma voz como um trovão? O leão, gente. O leão. Interessante. O ser vivente que diz vem é um leão. O leão é símbolo do quê? Vitória, conquista. O leão da tribo de Judá, ok? É o rei de todos os animais. Agora olha só, agora no verso 3
Diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Qual é o segundo ser vivente? É um boi. E o boi na Bíblia, o novilho, é usado em que momento? Sacrifício. Sacrifício. Faz todo sentido. É outra coisa interessante. Eu li vários intérpretes sobre esse tema, adventistas e não adventistas. E eles falam um pouco sobre o ser vivente, que também faz toda a diferença, está a ligação. Quem que diz vem para o cavaleiro? É o ser vivente. E agora quem fala é o segundo. E o segundo aí é o novilho. E aí o novilho é usado o que na Bíblia? O que aparece? Para sacrifício. E agora o que acontece no cavalo vermelho? Vamos ver? Então diz assim, verso 4: saiu outro cavalo vermelho, e seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Segundo a tradição, a interpretação tradicional da igreja, esse momento é o segundo momento da igreja. Lembra? Do ano 100 ao ano? Isso. Que foi uma época de grande o quê? Perseguição. Verdade ou não é? Verdade. Perseguição. Mas agora, onde se encaixa o evangelho aqui? Olha que coisa interessante. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 10. Precisamos de um precedente bíblico, para interpretar. Mateus capítulo 10. Se eu usei evangelho no primeiro cavalo, eu vou usar evangelho no segundo. Assim como eles usam a igreja como primeiro selo, também no segundo seria igreja, Então, eles são bem próximos, bem parecidos, só que as ênfases são diferentes. Olha só, Sérgio, vou adiantar então. O capítulo 2 e 3, a ênfase é a igreja. O capítulo 6, a ênfase é o evangelho. Porque são 7 igrejas, 7 selos. Agora vem 7 o quê? Trombetas. Agora o ênfase é o quê? Juízo. Juízo de quem? Quem rejeitou o quê? Evangelho. Entendeu? Então, há um paralelo. Eles estão juntos, as igrejas estão juntos. Porém, a ênfase de João é diferente. Ok? O problema é o seguinte, que eu vejo sempre a interpretação tradicional forçar um paralelo perfeito, mas não tem. Porque quando chega, por exemplo, nós vamos chegar nos selos ali, no 6º selo, já não bate. No 5º selo, já não bate. Então fica uma coisa meio forçada, tá? Então quando nós chegaremos lá, você vai ver que tem mais facilidade em entender que é o evangelho, que é a igreja, o evangelho e juízo. O paralelo entre períodos históricos e as 7 igrejas do Apocalipse é perfeito. Eu vejo, há uma coerência bíblica. O porém é o seguinte, que quando nós começamos a misturar coisas que não está dando ênfase, no capítulo 2 e 3, o ênfase é a igreja, o povo de Deus, e os seus momentos ao longo da história, verdade. Acontece o seguinte, no capítulo 6, voltar para dizer que é a mesma coisa, não fica forçado. Agora a ênfase é outra coisa. Enquanto a igreja teve períodos que aconteceu algo diferentes, o evangelho, aqui diz, por exemplo, no período da igreja, o evangelho é corrompido. É uma verdade? É. Mas porém, nós temos que lembrar o seguinte, que esse evangelho, segundo o capítulo 6, é um evangelho o quê? Vencedor. Vencedor. Quem se corrompe não é o evangelho. Quem que é? A igreja. Estão entendendo a ênfase? Então a ênfase nas igrejas são as pessoas, as igrejas, o povo de Deus. O capítulo 6, a ênfase está no quê? No evangelho. Então eu falei para vocês abrirem em Mateus capítulo 10, versinho 34. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Aqui achei, 34. Lemos o seguinte: não penseis que vim trazer o que, gente? Paz à terra. Opa, começamos os paralelos. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Não podemos induzir respostas à Bíblia. A gente tem que buscar textos paralelos. Então vamos lá. No capítulo 6, quando abre o segundo selo, o que o cavalo vem? Ele tira o que, gente, da terra? Então, peraí. Então, em Mateus também, tirar a paz. Olha, tirar paz,
E o que esse cavaleiro faz? Também faz o quê? Tira a paz. Nossa, cada vez eu vou. Então vamos lá, continuando. Não penseis que vim trazer paz, mas vim trazer o quê? Espada. Então aparece também aqui a palavra espada. Jesus veio trazer espada, não paz. E o cavaleiro tem o que na mão? Espada. Continuando. Pois vim causar o que, gente? Divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Então vocês percebem o seguinte, que o evangelho, quando ele é pregado, é levado às famílias, vem de lhe trazer paz, acaba trazendo também, ele traz paz, mas traz uma outra reação. Qual é a reação? Desavenças. Voltem para o capítulo 6 e vocês vão observar o seguinte, presta atenção, olha os detalhes da Bíblia. Diz o seguinte, e saiu um outro cavalo vermelho é símbolo de sacrifício, né, de sangue e tal, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz. Olha só, foi-lhe dado, a tradução poderia ser mais ao ponto, foi-lhe dado autoridade para tirar o que? A paz. Mas presta atenção, da terra, para que os homens fizessem o que? Quem que mata? É o cavaleiro ou as pessoas se matam uns aos outros? Aqui está o detalhe. Nós quando lemos, nós já inserimos no texto que quem que mata as pessoas? Cavaleiro. Mas quem que mata as pessoas? São elas mesmas. Porque quando o evangelho entra o que também? Além de paz, entra o que? Discórdia. Agora aqui tem a palavra, a coisa mais chave e interessante. A palavra aqui para espada, ela é a mesma do Apocalipse capítulo 6 e a mesma de Mateus. A palavra aqui, eu até vi isso daí, gente, é macaira. Macaira é uma palavra, é uma espada, ou nem é uma espada, é um cutelo. Não sacrificava os novilhos, os animais com o quê? Com cutelo. E esse cutelo não é arma de guerra, entendeu? Então essa espada aqui não é espada de guerra, de batalha, mas é no sentido figurado de luta. É como se fosse uma luta o quê? De ideias. Vocês estão entendendo? Porque a palavra de espada de guerra está no capítulo 19, que sai da boca do Senhor uma espada. Ali a palavra, gente, já muda. É uma palavra ronfaia. Agora é uma espada de justiça, de guerra, de batalha. Porque ele é o quê? Um rei. Então o evangelho, ele não é conquistado por batalha, por guerra. O evangelho, ele é conquistado por uma conquista ideológica. Ele não é forçado. É que nós estamos acostumados a ler o texto, que esse cavalo vem e mata, e a gente já fala o seguinte, matou quem? Ah, os cristãos. Os cristãos daquela igreja, lembra? Está entendendo, Sérgio? Então olha só, se eu faço uma leitura mais superficial, Sérgio, houve um período de perseguição da igreja, lembra lá? Nós falamos aqui. Então as pessoas logicamente dizem, olha só, segundo a igreja, né, do ano 100 ao ano 313, foi realmente como Domiciano e tantos outros imperadores começou a perseguir os cristãos e matar, né? Aqui tem o período de 10 anos, que é considerado como o dia do São Bartolomeu lá, 10 anos de morte, de perseguição. Só que nós temos que entender o seguinte, aqui no capítulo 2 e 3 das igrejas, a ênfase é o povo. Só que no capítulo 6, a ênfase não é o povo, é o evangelho. E perceba o seguinte, seria o efeito do evangelho? Isso, querida, obrigado, é o efeito. Então quando o cordeiro tira o primeiro selo, o cavalo branco sai, e ele não para. Só que interessante é o seguinte, quando vai na frente, quem vai na frente? O cavalo branco, logo em seguida vai quem? O vermelho. Então é o seguinte, é uma cavalgada. Falei certinho, cavalgada. O branco vai levando, conquistando, porém vem um atrás trazendo o que? Discórdia. Então perceba, o evangelho ele traz paz realmente, só que também traz um efeito sobre as pessoas que rejeitam.
Agora eu falo assim, mas como assim, pastor? Matar uns aos outros? Onde eu encontro isso na Bíblia, daqueles que rejeitaram a palavra, rejeitaram o Senhor e se mataram? Está cheio. Vamos ler? Eu fiz essa pesquisa completa, gente. Vamos lá. Vamos terminar então lendo esses versos. Vamos ler Juízes capítulo 7, verso 22. Aqui tem um precedente de quem não aceita o Senhor, o povo de Deus, que não são povo de Deus. Juízes capítulo 7, verso 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou, olha só, gente, o que? A espada de um contra quem? E isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então aqui nós temos um exemplo, né, de Gideão, isso, de Gideão, que os homens, os inimigos de Deus, se voltaram uns contra os outros. Temos outro texto, vamos continuar. Isaías 19. Isaías 19. Isaías 19, versinho 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra quem, gente? Olha lá, e os egípcios eram o quê? Eram pessoas que aceitaram o Senhor de Israel? Então Deus faria que eles se lutassem um contra o outro, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Temos mais, Zacarias 14. Então, gente, o que eu estou propondo para vocês não é uma aberração teológica, mas algo que faz mais sentido bíblico do que algumas teorias. Zacarias 14, 13. Diz assim: naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra quem? Então perceba, o evangelho puro sai, galopando para vencer, para conquistar todas as nações. Só que onde ele passa, vai trazendo reações. É quando tira o segundo selo, que é a reação das pessoas que rejeitam. Tá? Estão entendendo? O problema é que quando nós lemos o texto, nós já inserimos algo na cabeça, que é o seguinte, que quem morre é o servo de Deus. Não é assim? Porque realmente dá para fazer um paralelo do segundo selo de morte, de espada, com aqueles que morreram aqui, os fiéis. Só que nós temos um problema, Sérgio, porque lá no quinto selo, lá sim aparece quem que morre pelo quem? Lembra que vi debaixo do altar as almas daqueles que foram o quê? Então perceba, eu não posso inserir aqui a perseguição, porque lá no quinto selo que vai dizer, é aqui agora a perseguição, que morre por causa do quê? Do evangelho. Então perceba, tem mortes na primeira igreja? Tem. Estevão não foi morto? Tem. Todos os períodos da igreja há mortes e perseguição. Então eu não posso apenas dizer, é nesse período que há perseguição. Então fica fraco essa interpretação. Está entendendo, gente? Estou fazendo um bala aí na cabeça de vocês. É que quem, por exemplo, o Sérgio que conhece o Maquena também. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Maquena? Que a ênfase das igrejas está no capítulo 2, verso 3. Capítulo 2 e 3. Agora, a ênfase no capítulo 6 é o que? A conquista do evangelho e a reação das pessoas que não aceitam. Mas nesse capítulo 6, o senhor data? Não, dato sim, o início. Que ano que é? 31. Isso, a exaltação. É o que eu faço. Não tem mais data de segundo, terceiro, quarto, quinto. Não, é uma reação contínua, porque olha só, já quando Jesus está trazendo as boas novas, o que está causando nas pessoas que estão aceitando e rejeitando? Confusão na família, não é assim? Lembra um que diz assim, Senhor, eu quero te seguir por onde tu fores, mas deixa primeiro eu fazer o quê? Enterrar meus pais, porque veja, eu tenho ali, talvez meu pai fique bravo, minha família não entenda, né? Então o evangelho já causa divisão.
ok? Só que na sua plenitude é na descida do Espírito Santo, e agora o Evangelho chega a todas as nações. Ó, entenda uma coisa, eu acreditar que as 7 igrejas também é repetição dos selos, que é a mesma coisa, não faz de mim um herege e não faz de mim uma pessoa que vai perder a salvação, não é isso? Agora, eu também acreditar diferente também não faz, porque não fere nenhum princípio doutrinário nosso, de maneira alguma. Só que quando você coloca as coisas nos lugares, tem um sentido melhor. Por que eu digo isso? Porque se você pega as 7 igrejas, está aqui, 7 igrejas, você colocar os 7 selos como 7 selos como uma repetição, é forçar a barra. E ele tem razão nisso. Agora, quando eu coloco as 7 igrejas, ok, como 7 períodos no povo de Deus, a mudança que houve da igreja, e coerente, ok. Só que eu não posso pôr a mesma ênfase aqui. A ênfase aqui não é a igreja, mas é o que? Evangelho e seus efeitos no mundo. Aí acontece o seguinte, nós vamos chegar agora nas 7 trombetas, e eu vou já adiantar para vocês. São 7 juízos para aqueles que não aceitaram o quê? O Evangelho. Mas de quem? Do povo de Deus. Estou estudando mais sobre esse tema. As 7 trombetas, por sua vez, também é o quê? Juízo, certo? Mas é sobre o povo de Deus? Sobre quem? Os ímpios. Então esses são os que rejeitaram a mensagem e esses que não querem nada com nada. Então são momentos em ênfase o quê? Diferentes. Estão meio que entrelaçados? Por exemplo, a igreja, os selos e as trombetas? Sim, sem problema. Agora o único que não está entrelaçado é esse aqui, porque esse aqui está onde? Futuro. Por quê? As 7 pragas só caem quando a porta da graça, ou seja, quando acaba o ministério de Jesus aonde? No céu. Aí começa a cair as pragas. Tá vendo? Então eu estou dizendo que eles correm juntos, porém as ênfases são diferentes.